pessoal, nós há alguns anos já alertamos a população, o pessoal, não é, a começar a se preparar para situações de dificuldade, onde alimentos se tornariam difíceis, né, de se conseguir, de se obter, não é? Preparando pequenos estoques em suas casas, não é? Estoques assim para 10 dias, 15 dias, nada muito dramático, mas se preparando para eventuais, não é, situações, não é, que poderiam acontecer. Recentemente, esse acontecimento, né, esse aluvião que aconteceu no litoral paulista, né, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, né, aquele desastre absurdo, né, que vimos. Quem, não é, se precaveu e tinha em suas casas um estoquezinho de comida, de água, não teve problema. Mesma coisa no sul, Santa Catarina, não é? Balneário de Camboriú, algumas localidades de Santa Catarina também, não é, tiveram chuvas muito fortes, né, as encostas caindo, estradas interrompidas, dificuldade de logística, né, e também aqueles que já tinham em suas casas uma reserva de comida e de água não tiveram grandes problemas. Só que hoje a gente está vendo o que está acontecendo, pessoal, pelo mundo, hein? Aqueles mais antenados, não é, que estão seguindo as notícias, principalmente nos Estados Unidos, estão vendo o quê? Que parece que está acontecendo algum tipo de ação para restringir a oferta de comida. Parece meio louco isso, né? Parece meio, pô, o que é isso? De novo, teoria da conspiração, não sei o quê. Gente, é muita coincidência o que vem acontecendo nos últimos meses, onde, nos Estados Unidos, várias plantas de processamento de alimentos, não é? Várias indústrias de alimentos, de repente explodem e começam a pegar fogo. Mas com muita frequência, gente, e em várias localidades do país. E a grande mídia não dando muita, né, sim, noticiando, mas sem uma análise mais, né, mais atenta, obviamente, porque a gente sabe muito bem que a mídia está aí para repetir, ela é, vamos dizer, uma caixa de eco, não é, dos interesses das oligarquias políticas e econômicas, a gente sabe disso, já está, isso não é mais novidade. Mas o que está acontecendo isso daí? Está começando a acontecer de termos restrições, dificuldades, não é, na logística e distribuição de alimentos nos Estados Unidos, por causa dessas fábricas todas. A gente viu recentemente um disparar, não é, do preço dos ovos, gente. Vocês não viram que vários produtores de de ovos, né, de galinhas e tal, tiveram, não é, comprometidas a sua produção em preço dos Estados Unidos, sim, gente. Inclusive, na ocasião de ano passado, em outubro, quando estivemos para fazer os seminários de Dáquila lá, as atividades de Dáquila no Alabama, nós estivemos em Huntsville, no Alabama, mas também passamos por Knoxville, no Tennessee, por Nashville, no Tennessee, e notamos, não é, que nos supermercados, íamos no Walmart, não é, no Whole Foods, que é um supermercado maravilhoso, tudo orgânico, várias prateleiras sem produtos, não é? E eu sempre perguntava, mas e aí, o que está acontecendo? Eles lá, problema de logística, problema de coisa, a reposição não está fácil. Em várias cidades, gente. E como nós temos vários associados, né, no nosso núcleo dos Estados Unidos, por todos os Estados Unidos, por todo o território americano, na Flórida, em New Jersey, em New York, em Nova York, na Califórnia, várias cidades, São Francisco, Los Angeles, no Texas, não é? Temos em vários, no Alabama, em vários lugares temos associados, então a gente está sempre colhendo informações reais, não é, para sentir o que está acontecendo. E ultimamente, com essa situação na Europa também, não é, a gente está vendo que os protestos dos fazendeiros holandeses, isso é muito grave, gente. Os fazendeiros holandeses já despertaram para o fato de que o governo holandês não está nem aí para a sua população, ele está comprometido com essas oligarquias globalistas
para enfiar água lá dentro, como eu adoro falar, né? Mas é a realidade. Né? Essa agenda globalista 2030 aí, anti-mudanças climáticas, esse besterol todo, essas narrativas absurdas, não é? Que a gente vê por aí, e ameaçando, inclusive, o confisco de fazendas na Holanda, gente. O país parou. O país parou as imagenzinhas aqui só para dar uma listrada. Isso é muito sério. A Holanda é o segundo produtor agrícola da União Europeia, pequenininho, mas de alta produtividade. E aí, gente? Chegou a hora de começarmos a planejar, começarmos a estocar alimentos. De novo, gente, não precisa ser ter toneladas, não tem nem como, né? Mas você fazer uma previsão e ter estocados em casa, pelo menos aí para 15 dias, aí vai rotacionando, não é? Ou então faz como as meninas, como a Lília e a Ananda fizeram, começam a aprender técnicas para preservar, não é, alimentos a longo prazo e começa a guardar em casa, faz um estoque estratégico. Isso é importante. A gente está vendo aqui, não é, essa corja globalista agora que está dirigindo o país, né? Vocês estão vendo como é que eles estão fazendo, né? Eles estão sistematicamente destruindo o país. Né? É a agenda deles, eles querem isso. Né? Isso vai afetar a nossa produção alimentar também, gente. Mas, além disso, existe o fator de alterações climáticas, que nada tem a ver com essa agenda da ONU, não é, com essa agenda do Fórum Econômico Mundial, com essa agenda global. Não tem nada a ver com isso. Já falei várias vezes aqui que estamos vivendo um período de transição cíclica entre ondas moduladoras. Esse período de transição afeta o MDPL da Terra, o magnetismo, a densidade, a pressão e a luz. Por consequência, vamos ver inúmeras confusões, anomalias, sejam elas climáticas, sejam elas sísmicas, terremotos, vulcânicas, vai ser complicado. Então é bom começarmos a pensar com muito carinho nisso. E para isso eu fiz essa pequena entrevista e pedi para as meninas que fizessem uns videozinhos gravando, não é? Para ilustrar para vocês como é necessário a gente começar a planejar isso daí. Tá certo? É o momento de ação, gente. Estamos em 2023. Mudanças vão acontecer. Não só essas mudanças feitas pela mão do homem, por essas catervas, nessas quadrilhas de globalistas que tomaram conta de nossos governos e da nossa grande economia, vamos dizer, os grandes aí, bilionários, aí, os Bill Gates da vida e tal. Esse pessoal está todo agindo em conluio, não é? Seguindo a cartilhazinha de nossos amigos, vocês sabem quem? Anunnakis, né? Só para lembrar, são os laranjas que estão implementando toda essa agenda do GO, governo oculto, como a gente fala, que está bem óbvio, né? Está muito óbvio a ação deles. Então é isso aí, pessoal. Aqui para vocês a nossa entrevista, depois os videozinhos que elas fizeram, ilustrando, né, o que a gente fala. Vamos começar a agir, gente. Vamos começar a nos movimentar para termos em casa pelo menos aí 15 dias de comida e água. Tá legal? Um abraço a todos. Vamos lá nos vídeos. Então, pessoal, hoje eu estou com duas convidadas ilustres, duas associadas de Dáquila, do nosso núcleo nos Estados Unidos. A Lília, inclusive, é uma das representantes nossas. A Ananda, de New Jersey, originalmente do Ceará. E a Lilian, no Texas, San Antônio, originalmente Bahia. Então, vamos para a prática, porque é importante que vocês comecem a estocar comida. Na minha introdução já falei das razões. Os nossos parceiros nos vêm alertando para nos prepararmos, não é? Vários associados de Dáquila aqui do Brasil que fizeram essa estocagem, pessoas que moram, não é, em Santa Catarina, principalmente, São Paulo,
no litoral paulista, esse pessoal tinha alimento estocado, água estocado. Então, com essas chuvaradas, esses alagamentos todos, eles não passaram aperto, não passaram perrengue. A gente, tem muita gente que quando ouve, não é? Ah, estocar alimento está achando que vai ver um cataclisma cinematográfico. Gente, basta uma chuvarada braba aí para já impedir que vocês tenham dias, não é, com comida, com água. Pode ser, sabe, uma situação perigosa. Rapidinho, um exemplo de um amigo de Blumenau, há uns anos atrás, ele, associado de Dáquila, estocava, deixava 10 dias só de água e comida em casa. Mora em apartamento, andar alto. Blumenau teve uma chuvarada, eu não lembro o ano, mas foi uns anos atrás. Alagou tudo, ninguém podia sair de casa. Ele ficou tranquilo, porque ele tinha 10 dias de comida e água. Ele ficou 5 dias preso, gente. Olha só que loucura. Imagina você ficar sem água 5 dias, sem comer. É complicado. Então vamos lá. Lília. Aconteceu algo similar desse tipo com a gente aqui em 2021. Teve aquela tempestade de neve em Texas, que já não acontecia há mais de 10 anos e que foi inesperada. E ficamos, inclusive, sem água também por uma semana, porque foi contaminada. E eu tinha reserva de água, eu tinha reserva de comida, não tinha como a gente sair para dirigir. Os mercados estavam com as prateleiras vazias, porque todo mundo desesperado foram lá. Então, como eu já estava me preparando há algum tempo, desde antes de 2020 até, eu já tinha, porque por experiências anteriores que eu tive. Então, por conta disso, a gente não teve nenhuma preocupação e foi tranquilo. Eu pude até ajudar algumas pessoas que precisavam em minha volta. Isso aí antes de conhecer Dáquila, não é? Isso aí porque você já teve experiência. Foi antes disso, eu tive experiência lá na Carolina do Sul, na costa leste. Tem muitas tempestades, muitos furacões. E a tempestade durante o verão todo. Mas quando o furacão estava por vir, eu estava sozinha, com criança pequena. Eu tive que ir para o mercado, tive que ir atrás de comida com criança pequena, as prateleiras esvaziando, correndo para postos de gasolina, a cidade fechando, que todo mundo estava evacuando. Eu tive que com criança chorando, porque estava tarde da noite, cansada. Então, foi uma cena assim, um pequeno gosto de apocalipse ali. A cena que eu senti. Imagina o desespero ainda com criança pequena, imagina Sozinha. só que loucura. Pois é. E a partir daquela época que eu vivi lá por 3 anos, e foram todos os anos da mesma forma, eu comecei a perceber a importância de salvar alimentos. A partir daí eu comecei a aprender, a estudar e ver muitas outras coisas além disso, mantimentos, aprender como até reservar água, como fazer primeiros socorros, medicinas naturais, coisas que a gente pode fazer, que é bom ter essas habilidades até antes, na hora de que precisar, a gente já pode utilizar, né? Não precisa reservar alguns remédios. Você chegou a fazer curso de primeiros socorros também, então? Sim, sim. Eu fiz, tipo, um curso. Eu já tinha feito um curso há muito tempo atrás, mas só que eu fiz um de medicinas naturais. Aí foi que eu fui aprendendo sobre as medicinas de plantas. E aí fui fazendo coisas em casa, com óleos essenciais, com infusão de ervas. Então, a partir daí eu vi coisas que a gente pode fazer em casa, como o próprio leite, por exemplo. Se a gente não tem como comprar leite, a gente tem crianças, a gente pode pegar aveia e bater com água no liquidificador, substitui. Tem vários outros métodos fáceis de substitutos que aveia é muito útil em horas de emergência, porque sacia e também é bem nutritivo e bem fácil de estocar também, né? E você, para aprender, como é que foi? Você fez cursos para estocar, para como guardar? Você tudo aprendeu isso no YouTube, no YouTube, não é? No YouTube
tudo. Tudo que você quiser aprender, detalhes de tudo você encontra no YouTube. Ou seja, é muito fácil, não é? Muito Não tem fácil, só basta mistério ter nenhum. curiosidade. É só ter a curiosidade. Você assiste, você não para de assistir, né, Ananda? Você deve ter feito isso recentemente. Fiz recentemente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Quer dizer, bom dia, né? Bom dia, A gente não boa tarde, sabe. boa Bom noite. dia, boa tarde, boa noite. A gente Bom não dia, boa sabe. tarde, boa noite. Só tem nordestino aqui. O Felipe não, é porque ele é um nordestino fake. Mas o sangue dele, ó. O sangue dele é nordestino. Povo arretado. Então, desde quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu já, como, assim... Eu já venho, assim, de uma longa data, assim, bem conspiracionista. Quando eu me mudei para cá, na minha concepção, a gente ia só ficar aqui 6 meses. Então, eu sempre tinha, assim, um plano B. Se acontecer alguma coisa, eu tô indo embora, eu vou levar isso aqui, tem comida na minha mala. Enfim, quando as coisas começaram a apertar, quando o Covid começou... E a gente tinha apenas 2 itens de cada coisa por pessoa, e a fila, assim, quilométrica para você entrar no mercado, foi que eu comecei a ficar um pouco mais... assim, teve racionamento? Você só podia comprar? Teve racionamento. Olha! Tem uma plaquinha em cada prateleira das seções, 2 itens. Se fosse carne, às vezes a gente tinha que esperar, tipo, mais de 1 hora do lado de fora do mercado, para comprar, depois voltar para comprar novamente. Então, ia eu e o meu marido, ele comprava as 2 dele, daí eu comprava os meus 2 itens e levava para casa, porque a gente nunca sabia quanto é que a gente tinha. Então, a gente começou a ficar assim, cara, se começou dessa forma, com o Covid, como é que vai ficar quando acontecer assim, um pior? Porque eu moro aqui num local em que não tem furacões, assim, né? Já aconteceu há muito tempo atrás, mas eu não estava aqui ainda, faz 5 anos que eu moro aqui. Mas ano passado teve uma enchente muito grande que um bairro vizinho que meu foi bem local, sabe? Assim, teve um furacão e as casas foram levadas assim como se tivesse assoprado o lobo mau, né? Tivesse assoprado na casinha dos 3 porquinhos, né? Virou desse jeito. Então, eu tive a oportunidade de comprar uma casa e quando eu comprei essa casa, eu pensei logo num porão, que eu chamo basement, né? Justamente eu visualizei as minhas prateleiras, eu colocando comida de água, e hoje eu estou concretizando isso que eu tinha visualizado. Né? Não tá tão grande assim como eu queria, tipo, fazer um mini mercado lá dentro. O importante é começar, e você já tá bem adiantada. Isso, quando eu visualizei, assim, eu consegui, né, ter uma dimensão das coisas, quando se acontecer alguma coisa, essa parte de cima da casa vai ser levada, então a gente fica na parte de baixo. Tudo isso eu fiquei pensando. Planejamento, é isso aí. Porque assim, falando de Estados Unidos e agora de uma forma mundial, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. E a gente está vendo, né, Ananda, e vocês, Lilian, os preços dos alimentos dos Estados Unidos estão disparando. A gente está vendo esse negócio de várias plantas de processamento de comida pegando fogo, estranhamente pegando fogo. Isso. Né? Então, escasseando, não é? Você começa a ver. Eu fiquei chocado agora em outubro, lá, quando a gente, na ocasião lá do nosso seminário em Huntsville, no Alabama, eu entrava no Whole Foods, era cheio de prateleira com produtos vazios. Eu perguntava, a gente está com problema de logística, de abastecimento. Está ficando normal isso, não é normal. Não é normal. Pois é, está ficando normal, esse é que é o negócio. Ou seja, está na hora de se precaver e, de fato, começar a fazer. Agora, outra coisa também, é bem melhor você ir fazendo devagarinho, além do custo, para também não dar à vista, né, gente? Se o povo ver carreta de comida encostando em casa, qualquer coisa que aconteça, fulana tá cheia de comida, vamos lá. Aí já exatamente. Mas assim, basta pegar 1 quilo a mais de feijão, 1 quilo a mais de arroz, cada compras que fizer, e vai estocando, não precisa fazer algo e esperar o momento que todo mundo esteja correndo, que nem aconteceu em 2020, né? Já ter tudo
aos poucos e com preparando, calma. ou seja, a preparação, né? E a durabilidade? Dura bastante esses alimentos? Você consegue preservar muito tempo eles com essas técnicas? Sim, assim, eu fiz para testar. Eu fiquei passando assim. Primeiro eu vi a Lilian fazendo, né? Então eu nunca tinha escutado sobre isso. Eu sabia que você fazia o estoque de comida em garrafa PET, aquela bem assim, brasileiro, sabe? Mas aqui tem uma coisa mais evoluída, vindo da cultura Amish, que é daqui da Pensilvânia. Eu moro assim, eu moro Pensilvânia e Nova Jersey, né? Nova Jersey para dormir, na Pensilvânia para trabalhar. Então, assim, minha vida assim é duplo estado. Então, eu sempre vou lá nos Amish, assim, para comprar produtos naturais, tá? E a cultura deles, assim, eles vivem através do que eles produzem. E quando a gente teve tipo uma palestra lá com uma pessoa que passou fazendo um tour lá na cidade deles, lá, eles ainda usam carroça, não usam energia elétrica, aquelas coisas assim, bem, justamente para não depender do sistema. E eles falam, a gente não depende do sistema. E aí lá vende assim, comidas bem fresh, né? Assim, que ele da frango, carne, essas coisas do que eles mesmos produzem. Tudo orgânico, E aí, né? isso Da quando eles falaram fazenda. sobre a preservação de comida do Kenny, né? Que é no Kenny, caso. pera aí, pessoal. Kenny é isso aí. Tá. É enlatado, hein, É como Kenny? se fosse enlatado, mas mas É. num enlatado vidro, sem. né? É num vidro. Isso. Ah. Isso, eu Porque vi. no Vai. vidro, primeiro Mostra aí, Ananda. Mostra aí. Então, eu vi a Lilian fazendo, eu pensei, Lilian, o que é mostra. isso? E aí a Lilian, eu tô fazendo, mas às vezes eu não faço, às vezes eu tô fazendo, e ela tava bem, um pouco, como é que eu posso dizer? Busy, ocupada. E aí eu fui procurando fazer. YouTube é uma escola, então Uma enciclopédia. Você não precisa. exatamente. Eu baixei alguns PDFs e eu fiquei estudando, porque tem que ter uma temperatura. Primeiramente, eu comprei a panela. A panela ela tem um visorzinho, como se fosse uma medição, que ela tem que estar alinhado com o seu nivelamento da altura do mar. Então, você não pode passar daquela pressão, porque eu não sei o porquê. Mas, assim, Mas então, tem tutorial respeitando... na internet para isso, né? Tem. É bem simples e tem bem vários simples, vídeos também. isso, Parece bem ser simples. complicado, mas uma vez que você faz, você vê que não é. Olha, eu fiz assim vários num dia só. Então é assim, é enlatado de vidro, Olha aí. mas que você faz você coloca a comida aqui e cozinha normalmente, prepara a carne, né? Aqui eu fiz aquela carne de panela. Olha, gente, que bonita. E fica aqui já faz um mês que eu fiz. Semana passada eu abri tava divino. E você não precisa refrigerar, não é? Você guarda no seu... Não, justamente isso, para não precisar de energia elétrica, porque você não sabe quando é que você vai ter energia, ou solar, ou o que for, você não sabe. Inclusive, assim, você tem que ter preparado para tudo. Inclusive, você pode já preparar, assim, justamente para ter em casa pronto, para praticidade, e aí vai usando o mais antigo que você fez, você não precisa deixar lá por tanto tempo sem utilizar. Eu faço isso muitas vezes. Porque, por exemplo, o feijão... Você rotaciona, não é? Você rotaciona. Coloca a data lá, e eu vou utilizando aí eu vou fazendo também, mas só que esses enlatados, entre aspas, em vidro, duram, diz que é 1 ano, 2 anos, mas pode durar mais de que 20 anos. Portanto, que esteja selado. Mas o sabor, é claro, pode ser afetado por causa da luz. E se tiver selado, está bom. Você vai abrir, vai sentir o cheiro se tiver alguma coisa estranha. Então, por isso que é bom fazer essa rotatividade utilizando. Primeiro, a praticidade em casa, né? Isso! E outra, você não quer você tem uma garantia de alimentação. Eu acho que acima de tudo é isso, né? Você tem... Pessoal, mais para frente aqui, no finalzinho, eu vou botar as imagens de um vídeo que a Lilian gravou, não é? Com todo o seu pantry lá, o seu estoquezinho, a dispensa. Depois o videozinho que a Ananda gravou, para vocês verem o que essas mulheres já fizeram, não é? De maneira independente, aprendendo tudo no YouTube, já garantindo. A gente vem falando há anos isso,
né, há E anos. esses métodos são só alguns, porque online a Nanda me enviou vários links. No Brasil tem vários outros métodos Isso, adaptados que são isso. bem simples Eu de vou fazer. botar esses links todos aqui na descrição do vídeo. Tá? Pronto. Felipe, assim, porque para a realidade do Brasil, eu acredito que não é tão acessível ter esse vidro com essa tampa específica que ela veda a vácuo. E com a panela, né, e tal. Então, no Brasil, você pode usar outro método, como o banho-maria. Também ele tem um longo shelf life. Como é que eu Shelf posso falar? life é longa duração. Longa duração. Ele aguenta muito tempo. Shelf life é o tempo de prateleira, né? Pronto, de prateleira, pronto. Isso. Eu devo perdendo as palavras. Perde Então, mesmo, eu sei como é que é em isso. vários tamanhos, né? Vários tamanhos, você Olha pode que fazer maravilha. também. Pensando, então, como é eu e meu marido aqui, e tenho duas cachorrinhas também, elas gostam de comer peru. Aqui é para elas. Que bonitinha. Tem que cuidar bem do pé. tratadas essas cadelinhas, bem hein? tratadas aqui. Isso, aqui você pode fazer também como carne, né? Moída, normal. E frango desfiado. Pode fiz também. Dá pra fazer um bobó com isso aí, né? A feijoada. Então, isso, eu arrisquei até alguns que eles até não recomendam, mas tem pessoas que falam que faz, que são os Rebels, Canning. Eu fiz arroz. Tem gente que faz leite, até leite, essas coisas assim que dizem que não é para se fazer, mas tem gente que faz de qualquer jeito e testa e dá certo. Então, assim, dá para arriscar e a gente ter o senso de quando abrir, testar, e a gente ver se está bom ou não está, fazer os testes também. Também tem essa sacola que eu uso, que se chama Mylar Bag, que é uma sacola Mylar, que ela é um tecido, é um plástico, é um polímero Mylar, não é? Ele é um polímero, não é? E ela fecha assim, eu não sei se tem algum tipo de alumínio, daquelas que fecham assim e deixa bem no lugar bem selado escuro. Então aquela eu li que pode durar até 40 anos. Olha só. Porque ali você sela, coloca aqueles absorventes de oxigênio, absorvedores de oxigênio. Uns podezinhos de sílica, né? Sílica, né? Sílica que chama. Sílica é uma umidade, eu acho. Aqueles saquinhos. Não, mas não é do sílica. Não. É o que é para absorver o oxigênio mesmo. Porque quando você coloca lá dentro, ele já vem seladinho. E tem uma corzinha rosa, você vê se está funcionando ou não. Se não tiver rosa, é porque alguém abriu e não ficou mais bom. Então, você coloca dentro dali, e aí você vai de acordo com a quantidade, você pode olhar online a quantidade que você precisa dentro de acordo com a... Porque a sacola que eu tenho é de 5 galões, você pode comprar de vários tamanhos. E colocar lá o feijão, arroz, a aveia que eu coloquei, e coloca lá esses absorvedores de oxigênio. Agora, será que tem aqui no Brasil isso? Deve ter, porque eles são bem comuns. Tem no Mercado Livre. Em alguns lugares, você encontra dentro do alimento quando você compra. E aí, quando você fecha, você tira o ar que você puder, né? E você sela, passa aquela chapinha ali para selar, para ajudar a selar. Primeiro tem o Ziploc, depois você passa a chapinha. E o próprio absorvedor de oxigênio vai fazer com que fique todo seladinho. Para não ter contato com... que oxida o alimento, né, Lívia? E a gente não pode esquecer também as maneiras tradicionais. Por exemplo, carne seca. Ué, carne seca não dura? Dura. Não é? Carne de sol não dura? Carne de sol? A gente pode olhar como é que faziam antigamente. Como eles fazem tradicionalmente. Por exemplo, aqui eu já vi na fazenda que eles pegam as carnes e penduram naquelas casas, não é? Deixa lá com sal, não é? Como se fazia. Também, eu venho perguntando aqui para o pessoal mais antigo de fazenda, minha mãe, né, de família pantaneira, fazendeira aqui tradicional, né? Então, na época aí da minha bisavó, da minha tataravó no Pantanal, não tinha isso, né? Então eu procuro conversar, até conversei recentemente, né? A bisavó da Viviane, minha esposa, veio a falecer, né? Já há quase 100 anos.
Então eu conversei bastante, perguntava muito. Ela falava de lata de banha, que colocava a carne dentro da banha e tal. Ou seja, eu acho que é interessante também, aqui para o pessoal que está ouvindo aí do Brasil, recuperar essas técnicas antigas, Isso. não é? Uhum. Tem Principalmente para as livros. proteínas, que Isso. são fundamentais, as carnes principalmente, não é? Isso é Uhum. muito importante para a gente guardar. E Isso. você tinha comentado comigo, Lília, que você tinha feito picles de ovo, é isso? Isso. Tem esse método que você compra esse pozinho que aqui chama lime pickles, eu acho. Pode encontrar, ver como é que se chama em português. Que você só faz simplesmente comprar da fazenda fresco, não pode ser lavado. O ovo que não foi congelado, não botou na geladeira, ou coisa Aham. assim. Uhum. E aí você coloca num jarro de vidro. Esse daí não é nem o picles. Esse é um método de você conservar cru. Uhum. Gente, mas você quebra o ovo ou você bota ele com Não, casca? Não, inteiro. ele E inteiro você dentro coloca do. esse Ah, pozinho dentro, aham. fecha. E fica lá Olha, bom por 1 ano. Eu acabei de abrir um que eu tinha guardado 1 ano atrás e funcionou você fez e ficou bom, igual. ficou bom. Exato. Você já ouviu falar isso também, Ananda? Já, mas infelizmente, assim, as farms, né, as fazendas daqui são bem longe da minha casa. Eu ainda não consegui localizar uma fazenda que tenha galinhas, ovos, essas coisas. Porque o ovo que você compra no mercado, ele é lavado, Sim. Não então pode não ser. pode, porque Mas com o ovo do mercado, o que você pode fazer? Você pode Uhum. cozinhar, descascar Uhum. e colocar uma parte vinagre, uma parte água. Pode até temperar lá, colocar alguns Aí temperos. faz o Foi o que eu fiz, picles? o picles. Isso. E fica uma delícia. Você só faz colocar no O ovo banho-maria por um cozido, pouco tempo isso. e sela da mesma forma. Não precisa nem na panela de pressão desse método, só no Uhum. banho-maria para selar. Algumas pessoas nem fazem isso. E guarda na despensa. É sempre importante a gente guardar esses alimentos todos em lugares escuros, de preferência, com Isso, temperatura ambiente. temperatura ambiente. Mas aqui Isso. tá frio, né? Então lá embaixo, Frio é ok. não, então tá conservando bem. Eu desligo a luz, né? Não Ótimo. tem contato com luz, porque ele pede as propriedades. Não sei o porquê cientificamente, mas E os eles nutrientes, não recomendam que ficar Uhum. exposto à luz, né? A luz, como é que eu posso dizer? Do Essa luz sol? mesmo, A normal. luz. Isso, Qualquer luz. porque oxida o alimento, como ela ela é um jarro de vidro, né? Então vai passar a luminosidade para ela. Então não é recomendado. Uhum. Que Não é loucura. lata, Então, é isso aí, ó. Já deu quase 30 minutos aqui. Oh, coisa boa. Você Tá vê E como é assim, que Felipe, voa, né? um recado para as pessoas assim que estão no Brasil. Vocês podem olhar vários outros canais de pessoas assim que são mais velhos, assim, que aprenderam com os avós e pessoas que enfrentaram a guerra, né? Como é que eles sobreviveram, né? Essa escassez de alimento naquele período difícil que eles passaram, fazendo o quê? Então tem muitos ensinamentos a ser passado. Então, né? Façam as suas pesquisas, né? Vejam qual é o melhor método para vocês. Eu pesquisei alguns links de fornecedores que pode vender para vocês potes com tampas, né? Mas não é esse a vácuo, mas você pode fazer a banho-maria, que está no Mercado Livre, um preço bem acessível, que é 70 centavos por pote, então, esse tipo de 500 ml. Então, você pode conservar muita carne. Então, o que é importante agora para esses dias de hoje, que eles estão querendo, né? Introduzir insetos na nossa alimentação. Exatamente. Olha o que essa nova ordem mundial que o pessoal fala que é, né? Falava, eu acho, que era teoria da conspiração, porque não tem como agora. A gente está vendo o que eles estão fazendo, não é? Essa situação na Europa penosa, a situação na Holanda, o país parou, os fazendeiros irritadíssimos, para não falar um palavrão, né? Com essa política louca de querer restringir, não é, a produção por causa de aquecimento global, que não existe, isso é uma besteira inventada por eles, né? Então, o preço dos alimentos disparando. Em abril, final de abril, eu vou fazer um seminário em Portugal, no nosso
no nosso núcleo, eu fiz uma reunião com eles uns 2 dias atrás, conversando com o pessoal, gente, eles estão assim, ó, alvoroçados. Lá já tem farinha de inseto. Imagina que loucura, gente. É um absurdo. Ou seja, eles vão enfiar água lá dentro. E vai ter escassez de alimento, vai ter confusão, vai ter problema. Então, sigam a voz da experiência das duas aqui, a da Lili e da Nanda. A Lili, então, né, você que, né, já passou por furacão, por o grid do Texas, né, a malha. Né, você estava no Texas quando a malha caiu lá? Eu acho que foi um ano. Foi esse 2021. Pois foi. é, acabou, não teve nada, luz sem luz, não sei quanto tempo. Ou seja, imagina, quem tem criança pequena, então, gente, tem que tomar cuidado. Tem cachorrinho, que nem a Nanda. Tem que tomar cuidado. A gente tem que se precaver. Tem que se precaver. Lilian. Até perder o emprego. Se a pessoa perder o emprego e ter essa garantia, é o mesmo que você ter um dinheiro no banco, caso alguma coisa aconteça. Se você for pensar na inflação, você já está salvando se você tiver um alimento. Isso que você está falando é muito importante, porque eu me lembrei de uma conversa com um dos parceiros nossos, que ele havia dito, estocar alimento não só caso alguma coisa aconteça e você fique, não é, mas também, o que ele falou isso, o preço dos alimentos vai subir muito. Então já é uma maneira de você ter uma reserva. Como você falou, às vezes o dinheiro no banco não vai ser... Você não sabe como é que está indo. Olha essa crise de banco que está acontecendo. E se a gente perde energia, eles não têm como acessar seu dinheiro isso, no banco? Não tem. Exatamente. É melhor ter comida em casa, não é? A garantia é do básico, pelo menos. E aí a gente vai olhando o que mais, a gente pode reservar água e vai vendo o que mais a gente pode reservar para momentos como esse, né? Mas, primeiramente, os alimentos. Os alimentos. Então é isso aí, pessoal. Agradecer aqui a Lilian, a Nanda, não é, essa contribuição legal. Agora eu vou colocar para vocês os vídeos. O vídeo da Lilian, o vídeo da Nanda, que elas gravaram, não é, mostrando o que elas estão falando. São exemplos, gente. Em Dáquila a gente gosta muito disso. Falar com experiência, falar com conhecimento de causa. Isso é que é importante lá. E, de novo, busquem conhecimento, pessoal. Elas buscaram conhecimento, aprenderam, fizeram, vocês vão ver que maravilha que é, não é, a dispensa delas. Muito fácil de você fazer. E tá aí o exemplo. O momento é já. Vamos estocar alimentos. Vamos nos preparar, gente. Tivemos aqui no Brasil o exemplo recentemente de São Paulo, ali, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba. Foi um horror. E isso pode acontecer em vários lugares do Brasil. Aqui, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estamos com uma chuvarada assim também doida. Está chovendo absurdo. Não está tendo tanto alagamento, mas nunca se sabe. O momento agora é nos precavermos. Isso aí, pessoal, os vídeos agora. Obrigado, Ananda. Obrigado, Lilian. Olá, meu nome é Lilian. Aqui está a máquina seladora a vácuo, o plástico e o absorvedor de oxigênio que eu utilizei para a armazenagem de todos esses alimentos. Aqui eu tenho macarrão. Eu coloco o absorvedor de oxigênio dentro de acordo com o tamanho. E aqui arroz, nozes, lentilhas e quinoa. Outra opção é armazenar os alimentos não perecíveis em frascos de vidro, e para isso basta esterilizar os vasos limpos por 15 minutos no forno baixo. E então, adicionar
o alimento. Nesse caso, eu estou adicionando pasta, que é macarrão. Então, uma opção para que dure mais tempo ainda, você pode adicionar o absorvedor de oxigênio dentro do frasco. Somente fazendo isso já adiciona mais tempo ao alimento que está sendo armazenado. Mas, como eu tenho um anexo da máquina a vácuo, eu utilizei dela para remover o oxigênio do frasco. Então, basta guardar agora, esse daí é o maior. E aqui estão alguns dos alimentos que eu guardei até agora. Tem macarrão, aveia, tem arroz de tipos diferentes, integral, de sushi, feijão. Esse aqui é o leite em pó. Também eu fiz esse kitzinho aqui que já tem todos os ingredientes para fazer um purê de batata. Aqui tem o outro tipo de arroz, quinoa. Essa aqui é uma manteiga em pó e um queijo em pó. Mais tipos de feijão. Daí basta colocarmos em um lugar com temperatura ambiente, de preferência que podemos apagar as luzes, manter um lugar escuro e pronto. Essa aqui é a Mylar Bag. É uma sacola muito útil para estocar alimentos secos, não perecíveis, pois protege contra bichinhos e que eles possam entrar no sacola e estraguem o alimento. E também prevenindo a perda de nutrientes dos alimentos, os protegendo contra a luz, a entrada de ar e umidade. Eles disponibilizam em diversos tamanhos. Nesse eu estou salvando flocos de aveia, muito bom para momentos de emergência, pois é rico em nutrientes e te mantém satisfeito por um longo período. Sacolas de Mylar também são muito boas para estocar feijão, arroz, quinoa e lentilhas. Também açúcar, sal, farinhas de todos os tipos. É importante adicionar a essa sacola o absorvedor de oxigênio para que ela dure por longo tempo. Se diz que com esse método os alimentos podem durar até 40 anos. O sistema do caos, o governo oculto, são aqueles escondidos acima de qualquer autoridade política. Eles são quem realmente controlam tudo no mundo, e isso inclui a produção, a venda e as leis envolvendo os alimentos que consumimos. Algumas das razões mais óbvias que podemos pensar para estocar são: caso ocorra algum problema com a produção de alimentos, a inflação, o que compramos hoje estará mais caro daqui a um ano. A possibilidade da queda de energia. Hoje dependemos muito do sistema para compras. Não se carrega mais dinheiro na mão. Muitos usam cartão de crédito e débito para as compras. Os mercados usam do sistema para gerenciar a venda. A falta de energia também poderia afetar a produção de alimentos, e assim no estoque da comida, e assim até na plantação. Tsunamis ou outros fenômenos do tempo que afetem a plantação, as fábricas, os pavilhões que têm sido queimados, a perda de emprego, que garante você já ter o alimento armazenado por algum tempo, alguém que pode se machucar na família ou ficar doente. Então, vamos nos preparar e começar a armazenar. Há vários métodos muito fáceis para começar, basta fazer uma pesquisa. Oi, gente, tudo bem? Vou abrir aqui a porta do meu porão aqui para vocês, porque eu estou fazendo reservas alimentar, né? Para a minha segurança alimentar, que a gente não sabe do porvir.
E falando de vida nos Estados Unidos, isso é uma coisa que você deve pensar. Ou até mesmo em qualquer outro lugar do mundo, visto que as coisas não estão indo nada bem, né? O cenário político é muito instável, a alimentação é muito instável e você não sabe o seu amanhã, então é se preparar. Eu vou mostrar para vocês a minha pantry, como é que fala em português? Dispensa. Minha dispensa. A minha está em fase de crescimento, mas é coisas que eu estou trabalhando desde o ano passado. Então não é que eu fui no mercado hoje e comprei tudo isso, até porque não dá. De maio do ano passado até agora, são coisinhas que eu vou adicionando na minha compra mensal. Então é uma coisa que eu não sinto quando eu vou fazer o pagamento da compra, porque se eu faço a medição, eu faço a média de quanto que eu vou comer, quanto que eu vou gastar naquela semana, então eu adiciono mais alguns outros ingredientes, né? Então, com datas de validade prolongadas, justamente para que eu possa estocar. No começo, eu comprei muitos enlatados, né? Tá aqui peito de frango, né? E é muito bom você também estocar esse tipo de produto. Aqui tem atum em lata, né? Tem sardinhas aqui. Essa parte aqui todas em lata, sardinhas, né? Que você compra no mercado. Por exemplo, se eu fecho a minha compra, naquela compra eu adiciono uma dessa e estoco. Então, assim eu vou prosseguindo. Quando eu vejo que está perto de vencer, eu faço aquela reciclagem. Esse é o molho de tomate, né? Que é sempre bom ter também, que tem 2 anos de validade mais pra frente. Geleias, né? Que é uma fonte de açúcar. Não é tão bom assim, mas é energético. Então, carboidrato nesse momento que você talvez esteja em falta, ela pode te suprir. Coisa a se pensar também é mel, né? Faz alguns meses que eu comprei esse mel. Alguns temperinhos, né? Que não deixa de faltar. E aqui embaixo tá sopas enlatadas, né? Alguns feijões enlatados aqui. E toda essa parte de leite. Eu vi que ontem ela venceu o mês passado, então eu vou jogar. Infelizmente, eu devia ficar checando, né? Pra saber quão mais perto ela iria, né, se vencer. E aqui também. Esse aqui é leite de aveia, né? Que é muito bom também, que tem muita fonte de fibras pra você. E algumas pessoas me perguntaram por que eu tenho tequila, não bebo. Mas isso aqui pode ser uma moeda de troca. Aqui eu tenho os meus grãos, né? Feijão, tenho uma quinoa, arroz. E isso aqui foi num cupom que eu recebi no jornal. Toquei, eu achei muito bom porque não é saudável, mas é uma emergência, certo? Macarrão, a gente precisa colocar ela numa vasilha assim que ela pode durar ainda mais, porque massas assim dessa forma, ela seca, ela dura muito tempo. Então, você tá dizendo aqui que ela vai se vencer em 2024, mas pode ficar até mais do que isso se não tiver bicho, não tiver roedores e tal, né? Tem também aveias em flocos, né? E aqui embaixo, na parte de água, né? Eu fiz uma contagem que eu tomo, minhas cachorras e meu marido, dá para mais ou menos 2 meses e meio, né, de água. Mas aí você vai fazendo a rotatividade, porque pode ser que a água, ela fica choca, né? Fica, como é que eu posso dizer? Ela fica ruim. Então, você precisa descartar ou ir tomando e repondo aquela quantidade que você, né, que você tem. Também manteiga de amendoim, é importante também ter, porque é fonte de proteína, né? Essa aqui tem uma duração, né, de 2 anos ainda pra frente, então ela vai ficar aqui.
vegetais, no caso milho, né? Tomate em conserva, quer dizer, molho de tomate. Isso aqui é sopinha também, que eu não coloquei ali porque não dá mais. Outra caixa de sopa. Mas eu aprendi uma técnica aqui, que é muito comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é essa técnica chamada canning, né? Ela é muito popular aqui em algumas comunidades Amish que trouxeram essa cultura, esse modo de viver, que eles não usam energia elétrica, eles vivem pelo que eles produzem. Então eu estudei, né, saber como fazer. Então esse aqui eu fiz recentemente, frango, né? Essa outra aqui, essa aqui é só peito de frango desfiado. Essa daqui é frango, isso tem algumas semanas já. Isso aqui é peito de frango com batata e cenoura. Já tem algumas semanas, então não coloca na geladeira nem nada, ela permanece muito bem selada, né? Tem um peito de peru, essa aqui é para as minhas cachorras, porque elas comem peito de peru. Tem que guardar comida pro seu pet também, gente, porque eles são ser viventes, e se eles te dão amor, dê amor pra eles também. No momento em que tiver tudo um caos, eles vão estar ali pra você, né? Então, eu fiz também carne com batatas, né, e cenoura, que é o carne de panela que chama, né? Então eu fiz, já faz 2 semanas que tá aqui, e ela continua linda, e ela pode ficar aqui na prateleira por 1 ano e meio, que o fabricante dessa jarra, eles recomendam, né? Não é recomendado deixar mais tempo do que isso. E isso é carne ground beef, eu não sei, carne moída. Pronto, deixa eu ver. Isso aqui é caldo de osso, gente. Foi a primeira vez que eu fiz, eu não sei se tá ok, mas eu vou deixar aqui, né? Fonte de proteína também. Caldo de osso. Então, é isso. É um pouco da minha reserva que eu tenho, e ela tá crescendo. Como eu disse, cada vez que eu vou fazer compras do mês, eu adiciono uma porção dessa, uma caixa dessa, ou um packzinho desse aqui de manteiga de amendoim. Então agora estou fazendo essa técnica aqui também, pra eu não querer consumir só carne enlatada no momento em que tudo estiver desabando, né? Então, invista no conhecimento de vocês, pesquisem, tem muitas outras pessoas também falando sobre isso. E é isso, ok? Obrigada!